Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. A criação do Estado de Israel é um assunto super polêmico porque envolve não só nacionalidades diferentes, mas também religiões e culturas diversas. Onde hoje se encontra o Estado de Israel, que é uma parcela do Estado da Palestina, era no passado, na Idade Antiga, o reino dos judeus, que sempre foi muito perturbado, muito fustigado por outros povos, como os assírios, egípcios e romanos, por exemplo. Inclusive, esses últimos, os romanos, foram aqueles que nomearam o Estado da Palestina com esse nome. E, diante desse incômodo, dessa guerra com o povo judeu em seu reino, eles se dispersaram pelo mundo, especialmente pela Europa, causando o movimento que ficou conhecido como diáspora. E os muçulmanos que habitam a Palestina é um estado de maioria muçulmana, ficam super insatisfeitos com o Estado de Israel. Por quê? Porque além de tomar uma parcela de seu território, ainda trazem uma religião totalmente diferente da deles. E eles, como muçulmanos, nunca criaram um Estado muçulmano. E Israel é um Estado formado totalmente baseado na religião. Com a diáspora, que foi essa dispersão do povo judeu, especialmente pela Europa, eles se estabeleceram em países como Alemanha, Suíça, Espanha, Polônia, entre outros, e se adaptaram à vida local, desenvolvendo especialmente atividades na área de comércio e de finanças, mas sempre mantendo as suas tradições e a sua religião dentro de suas casas e também nas suas atividades profissionais. Mas, durante a Idade Média, surgiu o antissemitismo, que é uma aversão a judeus, e teve seu ápice durante a Peste Negra, que foi atribuída ao povo judeu, ou seja, se divulgou uma notícia falsa que era o povo judeu que estava espalhando a Peste Negra, e isso aumentou a raiva contra esse povo, o antissemitismo. Teses antissemitas seguiram até o século XIX, quando um judeu húngaro, Theodor Herzl, desenvolveu ali a ideia de se criar um lugar ali na Palestina para retorno desses judeus dispersos, especialmente para a Europa, para retornarem à Terra Sagrada. Esse movimento, essa ideia, ficou conhecida como sionismo. Até 1922, a região da Palestina pertencia ao Império Otomano e não havia ali um Estado árabe palestino formado, e também não havia nada como o Estado de Israel que vemos hoje. E aí, nessa época, as pessoas que seguiam o sionismo, que era essa ideia de criação de um Estado para retorno dos judeus dispersos na Europa, tiveram a ideia de começarem a comprar terras dos otomanos. Tanto que em 1901 houve a criação do Fundo Nacional Judaico, que recebia doações para a compra dessas terras e também para financiar a imigração desses judeus dispersos na Europa para retornarem a essa terra sagrada para eles. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano começou a ruir e a terra dos otomanos começou a ser dividida entre todos os muçulmanos, inclusive aqueles que queriam criar estados independentes, como foi o caso da Turquia. E essas terras também foram divididas entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial foi a Inglaterra, que passou a administrar a região da Palestina por meio do Mandato Britânico da Palestina, e foi com este país que iniciaram as negociações para a criação do Estado de Israel. Mas logo vieram as décadas de 30 e de 40, que trouxeram o nazismo e a Segunda Guerra Mundial.
com muita perseguição e morte de judeus. Estima-se que até 1945, nesse período de 1930 até 1945, morreram cerca de 6 milhões de judeus em campos de concentração. Com os horrores do Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946 o sionismo ganha força e esses judeus que não tinham para onde ir tentam retornar ali para a Palestina, que seria a sua terra prometida, mas que nessa época estava sendo administrada pela Inglaterra e esse país estava tentando impedir essa imigração de judeus para a Palestina. Inclusive, deteve cerca de 50 mil refugiados judeus no Chipre. 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas aprova a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e o outro árabe. Os líderes judeus aceitam essa resolução da ONU, mas os líderes árabes não. Na época, viviam na região cerca de 1.300.000 árabes e 600 mil judeus. Nesta mesma época, foi criada a Liga Árabe, uma associação formada pelos países que foram criados com a dissolução do Império Otomano e que explicitamente não reconheciam um Estado judaico na Palestina. Em 1948, enquanto as tropas britânicas deixavam a região da Palestina, os sionistas se organizavam para logo criar o novo Estado de Israel. E em 14 de maio de 1948, foi anunciado pelo presidente da Agência Judia para a Palestina a formação de Israel. Assim, em 1948, a criação do Estado de Israel é reconhecida pela ONU, passando a existir formalmente. Mas os países vizinhos da Liga Árabe, como Síria, Líbano, Arábia Saudita e Egito, não ficam de acordo com essa resolução da ONU e passam a confrontar os judeus do recém-criado Estado de Israel. De 1948 até 1949, temos, portanto, a Guerra da Independência de Israel, conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, cujo vencedor foi Israel, que não só venceu a guerra, mas também conseguiu ampliar o Estado judeu. Para fechar o vídeo, não me aprofundando na questão religiosa, mas trazendo algumas questões cruciais para o entendimento deste conflito entre palestinos e israelenses, eu falo sobre os templos sagrados para ambas as religiões, para os muçulmanos e para os judeus. Com a criação do Estado de Israel, muitas mesquitas sagradas para os palestinos muçulmanos ficaram ali no território de Israel e, portanto, para que essas pessoas visitem esses templos e pratiquem a sua religião, elas devem ingressar no Estado judaico, o que cria conflitos. Alguns templos que ficaram ali no território do Estado de Israel são sagrados para ambas as religiões, mas cada um nomeia de uma forma e cultua de uma forma. Agora, eu diria que o conflito maior decorre de uma mesquita super sagrada para os muçulmanos que se encontra no território de Israel e nesse local, segundo o judaísmo, deve ser construído o terceiro templo, a terceira sinagoga, que seria a mais sagrada para eles. Então, é um local sagrado para ambas as religiões, mas de acordo com o judaísmo, ali deve ser construído o seu terceiro templo sagrado, ou seja, destruindo a mesquita dos muçulmanos. Isso gera o maior conflito que, na minha humilde opinião, poderia ser facilmente resolvido a partir do momento que ambas as religiões entrassem num acordo que, se ali é um local sagrado para ambas as religiões, deve ser cultuado e não destruído. Se o ser humano se aproximasse por causa das suas semelhanças e não se segregasse por causa de suas diferenças, tudo seria mais fácil e mais simples. Mas essa é só a minha opinião.
Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!